É muito da hora revisitar o bagulho. Revisitar Sapiens, os caralho, depois de já ter lido. E ver como é inacreditável falando do surgimento das pessoas. Que basicamente não era nada, a gente era o aproveitador do aproveitador, tá ligado? O leão matava um veado, as hienas e os caralho iam lá pegar o que sobrava. E a gente comia osso, tutano, tá ligado? Não era nada. Até que por algum motivo a gente conseguiu lidar com o fogo, a gente conseguiu controlar o fogo, o que é uma coisa inacreditável, porque justamente, assim, talvez apareça a gente falando que é fake news, mas daí eu vou fazer o que, né? Tá no livro, é verdade. Tá no livro, é verdade. É isso daí que crente usa com a Bíblia, é isso que eu vou usar com os Sapiens também. Mas, enfim, basicamente, quando a gente começou a comer com fogo, a gente começou a cozinhar coisa, a gente começou a comer mais rápido, que é mais importante, que a gente podia passar mais tempo fazendo outras coisas. A gente começou a ter mais energia de mais qualidade. E nisso também tem duas coisas que gastam energia pra caralho, que é o nosso estômago, o sistema digestivo, e a porra do cérebro, sei lá, seu intestino, alguma coisa assim. E o cérebro, a partir do momento que a gente tirou um pouco do trabalho do nosso sistema digestivo, essa energia a gente pode realocar no cérebro, então talvez seja por isso que hoje em dia a gente tá aqui, né? Eu tô literalmente ganhando dinheiro em estar falando. É mágico, entendeu? Mas enfim. E daí depois disso muda tudo. Tinha certas épocas na humanidade que as pessoas já se pareciam com a gente e tudo mais, mas se você fosse falar com elas, elas não entendiam o que você falou, você não ia conseguir entender o que elas falaram, e ia ser só um bicho extremamente sentimental. Agora, sei lá, 20 mil anos atrás, aí já começou a ser diferente. Por quê? Talvez por causa da porra da fofoca, por causa da necessidade da gente poder conversar, a gente começou a se comunicar de um jeito muito melhor e fazer coisas que até então os animais não faziam. Tudo bem, os animais comunicam, eles também mentem, tem animal que sabe mentir, mas a gente mente e inventa coisa que não existe e faz as pessoas acreditarem nessa porra. Então, tá aí a diferença da gente pros outros bichos. E daí por causa disso, há 20 mil anos atrás, se você voltasse, por mais que seja um humano já um puta do antepassado, você conseguiria entender a linguagem deles, eles conseguiriam entender a sua. Se tivesse um recém-nascido, você pegasse e criasse, ele muito provavelmente ia ter coisas de um ser humano de 20 mil anos atrás, que eu acho que isso foi se adaptando, trejeitos talvez, minimamente, dos pais e da mãe que acabou pegando, mas enfim. Mas ele aprenderia coisas que a gente aprende tranquilamente. E esse bagulho de falar é extremamente importante. O bagulho de comer também, porque quando os caras começaram a comer, começaram a tentar andar em pé. Só que você andando em pé, você molda o corpo pra bacia ali, pra o osso que mulher tem quando tá grávida. Isso acabou se estreitando, ou seja, o tempo de bebê que era pra nascer começou a se encurtar. Por quê? Porque não tinha espaço pro bebê nascer. O bebê tinha que nascer mais novo. E daí o que acontecia? Nascia 2 prematuros e o resto morria. Esses 2 prematuros que nasceu, quando chegassem na fase adulta, esse cara e essa mina iam meter, e a chance do filho deles nascer em 9 meses de novo, igual eles nasceram, muito maior, que é o tempo que dá pro ser humano não morrer porque o quadril da mina é apertado. Enfim, curiosidades aí pra você. E isso daí que eu acabei de citar é a chamada, né, seleção natural, onde quem sobrevive procria e assim segue a vida. Mas muito bom, cara, essa porra. Porque tudo tem uma conexão. Ao mesmo tempo que isso fez os nenês ser mais delicado, porque um nenê de um cavalo já sai trotando, de uma girafa já sabe caminhar. A gente não sabe porra nenhuma. Isso fez a tribo começar a se juntar mais e ser mais parceira. E aí? E o que você acha que vem depois? Obviamente, o que vem depois é empresas de sociedade limitada. Do nada o cara ele mete uma dessa no livro, ele só segue a vida. Mas ele fala sobre como tudo isso é uma invenção nossa. E que justamente por a gente inventar que a gente consegue ter grupo gigantesco. Porque o fato da fofoca, da gente conversar, fazia com que a gente confiasse antes. O que acontecia antes? A gente confiava nas pessoas, porque as pessoas eram próximas da gente, faziam coisas pra gente e tudo mais. Depois de um tempo esse grupo começa a crescer, mas a gente começa a fofocar.
Você pode não conhecer todo mundo, mas sempre tem alguém pra fofocar. Fulano é assim, o outro lá é de tal jeito. Então, mesmo que indiretamente você conhece as pessoas. Agora, quando não tem nada, depois de um tempasso, foda-se. Aí você. Eu me perdi de novo, perdão, dormi. Ah, coisa boa. Mas quando é um grupo até que grandezinho, mas no um jeito que fica ali que a fofoca dá conta, você ainda consegue a cooperação de todo mundo. Como que você faz 1 milhão de pessoas cooperar? Você não conhece 1 milhão de pessoas. Eu não conheço 1 milhão de pessoas. O que os caras faz? Eles simplesmente inventam. É basicamente isso, porque imagina que tem dois caras que tem que trabalhar junto, um deles é crente e o outro também. Depois ele percebe que ele é crente, ele pode estar no navio fudido, ele pensa, ah, tá. Agora eu entendi, a gente acredita na mesma coisa. Se a gente acredita na mesma coisa e o que a gente vai fazer é pra beneficiar essa coisa que a gente acredita, nós dois, eu não preciso de conhecer. Eu sei que você tá aqui pra tal coisa, então foda-se. Entendeu? É basicamente assim que foi a evolução da gente. E é assim que a gente construiu 1 bilhão de pessoas, 8 bilhão de pessoas no mundo. Cadê você, hein, Catra, pra pagar a porra da pensão de todo mundo que nasceu? Do nada, né? Vai de livrinho pra Mister Catra. A gente aqui é poliglota mesmo. Enfim. E dele fala sobre tudo que a gente inventou, que é dinheiro, a gente inventou empresa de responsabilidade limitada, a gente inventou lei, a gente inventou. E é isso. Tudo isso. Pra gente poder viver do jeito que tá. E eu acho que é por isso que nunca vai ter uma sociedade perfeita. Porque a gente nunca foi programado pra essa porra. E é isso. Sempre vai ter alguém querendo alguma coisa que não era pra querer. E ponto final. Inclusive, falando um pouquinho ainda sobre Sapiens, eu tava indo pro trabalho hoje ouvindo e eu cheguei numa parte que eu não tinha chegado lendo. Que é aquilo, né? É papo de corno mesmo. Sapiens, uma breve história da cornice. Porque do nada os caras começam a falar sobre teoria de grupo de ser humano de antigamente, que os caras, eles não tinham, numa das teorias, eles não tinham um problema com isso, tá ligado? Com outros caras e a mina. É, literalmente paternidade coletiva. Por quê? Na cabeça deles, primeiro, tinha que ter bastante esperma pra mina engravidar. Não é que um cara gozava e nascia, não. Ia ter que ter um acúmulo, e desse acúmulo, você teria um filho. E qual que é a questão? Por que as minas saiu dando pra vários caras? Porque daí, desse jeito, a boa mãe é vista como a mãe que vai botar genes ali de um bom caçador, um bom guerreiro, um bom contador de história e tudo mais. Não sei se valeu a pena não ter abandonado o filho, mas... mas vai saber, né? Tem gente que teoricamente funcionava assim. E hoje em dia tem gente que é pra funcionar assim, mas não sei se vale a pena. Então, na cabeça desses caras da igreja é basicamente... Ah, se você quer... Eu me perdi no que eu ia falar, mas eu ia falar sobre... Mano, por que eu abro a boca e não saio as coisas que é pra ser falado, meu Deus do céu? Que papo é esse, cara? Pra uma mina, pra mãe, ela dá coisa suficiente pro filho, ela tem que dar pra uns 20 caras. E pros caras não tem problema. Tá ligado? Que porra é essa? E você aí achando que fetiche em ser corno é recente, não é! Não é!